Olá pessoal, aqui é Ismael Assim, estamos no canal Isso Me Explica para mais um aprendizado, ok? Na disciplina de hoje nós vamos atacar Química, Exame Nacional de 12ª classe, não é? Eu tenho aqui o meu computador, porque este exame não tenho em físico, é o exame de Química, tanto deixa ver o exame 2014. Neste exame 2014, de acordo com a matriz, não vamos começar do número 1, porque tem certas coisas que na vossa matriz não aparecem. Então, nós vamos começar do número 13, não é? Sim, vamos começar do número 13, eu vou aqui ler e acompanhamos o exercício, ok? Então, vamos resolver todo o exame. Vocês devem ter paciência em assistir e praticar este exame, porque os outros exames também que vocês vão fazer, a estrutura praticamente será a mesma e algumas coisas serão parecidas, não necessariamente as mesmas coisas, ok? Então, se subscrever no canal, dar o sininho de notificação, tocar no sininho das notificações é importante para nós, porque assim vocês não vão perder nada o que nós vamos dar aqui no nosso canal, ok? Número 13 diz o seguinte: o estudo cinético da reação, temos esta reação aqui, vocês conseguem ver, temos aqui Y gasoso mais B, W gasoso para dar CY W gasoso, ok? Tanto fornece os seguintes dados. Então, experimentalmente, nós temos estes dados aqui, conseguimos perceber. Experiência 1, 2, 3. E temos aqui os dados, até a velocidade. A pergunta basicamente diz o seguinte: qual é a expressão da lei da velocidade da reação? Então, nós temos ali a linha A, a linha B, a linha C e a linha D. Ora, como é que nós podemos determinar a expressão da lei da velocidade? A primeira coisa é que vocês sabem que a expressão da lei da velocidade, na verdade, é multiplicar uma constante vezes as concentrações tanto dos reagentes, o produto dessas concentrações, mas tendo em conta estados de agregação. Nós colocamos aqui o W e o Y e o W justamente porque temos aqui estado gasoso e aqui também gasoso. Se estivéssemos estado líquido e sólido, praticamente aqui não íamos tanto considerar, ok? Então, este é o primeiro ponto. 2, nós precisamos agora determinar estes coeficientes aqui, esses valores, que são estes coeficientes que ficam aqui. Queremos determinar este e este, que chamamos ordem da reação. Agora, para resolver este exercício, eu vou resolver de uma forma diferente. A outra forma temos na nossa plataforma, ok? Vou resolver aqui a primeira forma. Só que a primeira forma que eu quero resolver este exercício é para quem entende a multiplicação. Então, se você entende a multiplicação, podemos sim resolver da forma como eu vou fazer este exercício. Como é que nós vamos resolver este exercício? Ora, nós queremos calcular a ordem de Y. Queremos determinar a ordem de Y. Então, para o Y podemos colocar aqui o A, ok? Para determinarmos a ordem de Y, nós temos de escolher primeiro as experiências. Quais são as experiências que nós vamos usar? Ora, podemos usar 1 e 2? Sim, podemos, porque deste lado mantém constante. Então, vocês sempre devem observar. Na experiência que vocês querem usar para uma certa concentração, do outro lado devem manter constante. Então, para Y eu posso usar esta experiência 1, podemos usar 1 e 2, ok? Então, nesta experiência, apenas vamos trabalhar com as concentrações e velocidade. Logo, podemos aqui colocar o quê? Colocar a velocidade. Então, nós vamos analisar o que acontece com a concentração aqui e a velocidade. Ora, vejamos. A concentração sai de 0,40 para 0,20. Ou de quanto? De 40, não é? De 4 para 2, né? O zero aqui praticamente não faz nada de diferença. Então, temos de 4 para 2. Quantas vezes diminuiu? Diminuiu 2 vezes, ok? Porque 2 vezes 2 dá o quê? Dá 4. Então, temos aqui onde tem a concentração de Y, vamos colocar o quê? 2 elevado a quanto? Elevado a A. Isto aqui será igual a quanto? Vamos ver a velocidade nessa experiência. 1 a 2. Ora, de 0,512 para 0,128. Qual foi a variação? Então, para quem sabe fazer a multiplicação, consegue ver que se multiplicarmos 2 vezes este número, dará este aqui. Mas se multiplicamos 4 vezes 128, dá 512. Ou seja, variou aqui de 512 para 128, variou 4 vezes. Então, nós aqui temos as bases, são diferentes. Logo, podemos dizer que 2 elevado a A é igual a quanto? A 2 elevado a 2. Porque 4 é a mesma coisa escrever isto aqui. Então, o nosso A, depois de escrever isto aqui, temos que o nosso A é igual a quanto? É igual a 2. Porque mantemos a base e
tanto igualamos os expoentes. Então já resolvemos para o y. A mesma dica vamos fazer para quem? Para o w. Então vamos colocar aqui w, a concentração de w, e aqui a velocidade. Ora, w temos de escolher também duas experiências em que deste lado mantém constante. Podem ser quais? Podemos escolher 2 e 3, porque deste lado mantém constante e aqui não. Pronto. Então aqui será 2, experiência 2 e 3, ok? Feito isto aqui, vamos analisar o que acontece com a concentração de w aqui. Sai de 1 para 2. Variou quantas vezes? Está a variar duas vezes, ok? Portanto, temos 1 vezes 2. Então, varia 2 vezes, temos aqui 2, elevado a quanto? Aqui podemos colocar b, né? Elevado a b. Será igual a quanto? Vamos analisar. De 0,128 para tanto 0,256. Está a variar quantas vezes daqui para aqui? Também varia 2 vezes. Por quê? Porque se nós multiplicarmos 2 vezes este valor, vai nos dar este aqui, ok? Então estamos a dizer que aqui é igual ao quê? A 2. Então, aqui matematicamente falando, temos 1 que não se escreve, temos a mesma base, logo o nosso b é igual a 1. Então, até aqui nós já resolvemos o problema. Por quê? A expressão da lei da velocidade será constante vezes a concentração de y, mas isto aqui é elevado a quanto? A 2 vezes a concentração de w. Assim, então 1 podemos não escrever, então deixamos assim. Esta aqui é a expressão tanto da lei da velocidade. E matamos o exercício. E se formos analisar aqui, vamos encontrar a alternativa A, não é? Se a memória não me equivocar, tanto temos a alternativa A. Basicamente é isto aí. Agora, neste exercício, temos aqui o exercício número 14. O exercício número 14 não é nada de especial, está a falar da lei da velocidade, do cálculo da velocidade média. Então, neste exercício diz o seguinte, eu vou aqui ler para percebermos o que é que o exercício diz. Durante a reação, temos esta reação, 2x gasoso para dar y gasoso, ok? A concentração da substância X diminui durante o intervalo de tempo de 384. Temos o tempo de quanto? Desde 0,98, então temos a concentração inicial, 0,98, ok? Até 0,144. Então a concentração final é 0,144. E eles querem saber qual é a velocidade média da reação durante o referido intervalo de tempo. Então, esta aqui como refere-se à velocidade média da reação, né, tendo em conta aqui o x, vocês devem observar que aqui o x tem quanto? Tem 2. Então, basicamente, temos de expressar a velocidade média da reação, que será o que? Menos por quê? Porque o x trata-se de reagente. A variação da concentração de x, estamos juntos, dividir por 2 vezes a variação de tempo. O 2 é este aqui. O x, variação, vocês sabem muito bem que é o que? É final menos inicial. Então, seria a concentração de x final menos a concentração de x, o que? Inicial. Aqui também, tempo final menos o tempo inicial. É o que nós estamos a dizer, ok? Então, basicamente, neste exercício, eu poderia terminar aqui, porque não tem nada de especial. O resto é só vocês substituírem os dados e vão encontrar o resultado. Então, vou fazer aqui a velocidade média, tanto da reação em relação a este x, será igual a quanto? A menos, abrimos parênteses aqui, mas vamos fazer algo bonito, né? Só vamos colocar módulo, porque nós sabemos que nesta variação teremos valor negativo, com esse negativo vai ser positivo, então só vamos colocar um módulo para que o valor seja positivo, até porque a velocidade média nunca é negativa, ok? Neste caso da reação. Então vamos substituir a concentração final, é quanto? 0,144 menos 0,98. Isto aqui é módulo, aqui 2 vezes quanto? 380 tanto e 4 segundos, né? Então a velocidade média em termos de x será igual a quanto? Estamos a falar da velocidade média da reação, ok? Será igual a quanto? Eu tenho aqui nos meus cálculos, deixe-me verificar aqui nos meus cálculos aqui, vou fazer aqui, tanto em cima dá-nos 0,0021, não é? Dá-nos 0,0021, não é? Os 7. 7, isto aqui dividir por 700, tanto esse. Então aqui dá-nos 768 segundos, né? E esta divisão, no meu cálculo aqui,
Tanto está a me trazer o 0,00, não é? 108, não é? Molares. Isto aqui dividir por quanto? Por segundo. Então é este resultado que nós temos basicamente para este exercício. Analisando aqui nas alternativas, vocês devem ter o exame aí. Então eu vou analisar aqui nas alternativas, temos a alternativa A para este exercício. Basicamente era seguir estas regrinhas, ok? O número 15, eu vou ler o número 15. O número 15 é teórico, né? Diz o seguinte: a velocidade da reação altera-se quando se modifica a temperatura do sistema. Então, queremos saber se modificarmos a temperatura do sistema, a velocidade pode se alterar. Então, estão a dizer qual dos fatores abaixo não é alterado pela variação da temperatura. Então, existe um fator que nós queremos aqui perceber, que quando se altera a temperatura no sistema, este fator não é influenciado. A linha A vem, eficiência das colisões. Vocês sabem muito bem que quanto maior for o choque entre as colisões ou o aumento da temperatura faz com que haja o choque entre as partículas. Então, quanto maior colisões, maior é a velocidade das reações, ou seja, a eficiência das colisões é afetada pela temperatura. B. Energia de ativação. Sim, energia de ativação não é afetada pela temperatura. Nós vimos que a energia de ativação só pode ser influenciada pelo catalisador. Vocês viram isso aí? Imaginemos uma situação, mas isso aqui já detalhamos nas nossas aulas lá, tanto na plataforma, em que temos aqui a energia cresce de baixo para cima, aqui temos o nosso reagente e aqui temos o nosso produto. A diferença energética entre o complexo ativado até o nosso reagente é o que nós chamamos de o quê? De energia de ativação, não é? E o catalisador, na verdade, só pode se alterar, portanto, a energia de ativação só se altera quando nós alteramos o catalisador, porque podemos ter um gráfico, por exemplo, um esboço assim. Imaginemos uma situação que temos isto aqui. Temos aqui uma certa energia, aqui uma certa energia. Vejam que este gráfico tem catalisador. Justamente porque a energia de ativação é menor. Este aqui não tem catalisador. Então estamos a dizer, a energia de ativação sim é influenciada pelo catalisador, apenas não pela temperatura. Estamos juntos? Então a alternativa B está certa para nós porque é o único fator que a temperatura não pode mexer nesses fatores que nós temos. C está a dizer natureza das partículas. Óbvio, nós já sabemos. Natureza das partículas, estamos a dizer se um composto está no estado sólido ou está no estado líquido, tanto a temperatura acaba mexendo, não é? Fazendo com que de certa forma haja colisão entre as partículas lá, ok? Número de colisões. Ora, já falamos que sim, a temperatura mexe com o número das colisões. Dependendo da temperatura, a colisão pode ser efetiva ou não, ok? Então, a única alternativa aqui é B para nós, ok? Número 16 está a dizer assim: dada a seguinte reação, temos esta reação, eles estão a dizer, o exercício diz como se altera a velocidade da reação se a pressão do sistema aumentar 3 vezes. Então nós queremos aumentar 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Para resolver este tipo de problema, nós primeiro temos de achar a expressão da lei da velocidade, tendo em conta que estas aqui são substâncias gasosas. Então teríamos o quê? Que a velocidade seria igual a constante vezes a concentração do quê? De SO2 elevado a 2 vezes a concentração do quê? De O2. Então, feito isto, o que nós vamos fazer, na verdade, é substituir, tanto, vamos tirar esta parte, não é? Então, depois de expressarmos a lei da velocidade, o que nós vamos fazer, eu tenho ensinado aos estudantes uma estratégia muito interessante, que é fazer isto aqui. Aqui onde temos a concentração, abrimos parênteses, aqui também abrimos parênteses, mas aqui tem 2 apenas. Então estão a dizer o quê? Estão a dizer que nós queremos aumentar 3 vezes. Aqui colocamos 3 e aqui também colocamos 3, ok? Velocidade é igual a quanto? Isto aqui ao quadrado dá 9 vezes 3 dá quanto? 27 vezes, ok? Agora, na nossa plataforma ensinamos como é que nós tiramos esta constante. É uma estratégia muito simples para nós, tanto não demorarmos com a resolução desse tipo de exercício. Então,
Indo nas alternativas, podemos analisar, ali temos a alternativa C, que está certa, ok? Depois temos aqui 17, temos duas etapas, eles estão a dizer que tem etapa lenta e etapa rápida. Fiz uma troca aqui, o Y deveria estar aqui, o X deveria estar aqui, ok? Esta aqui é uma etapa lenta, esta aqui é a etapa rápida. Estão a dizer qual é, tanto a expressão da lei da velocidade. Vocês sabem muito bem que a expressão da lei da velocidade depende da etapa lenta. Então nós vamos dizer que, olha, a velocidade é igual ao quê? A uma certa constante. Estão no estado gasoso, então vamos colocar y vezes o quê? Vezes x apenas. E se observarmos ali nas nossas alternativas, vamos encontrar tanto a alternativa, vamos lá ver, o número 17, constante y, x, acredito que seja B, né? Pelo que eu estou a ver aqui, é só verificar aí neste exame. A alternativa B que temos isto aqui, ok? Eu disse que aqui fiz uma troca, y aqui, x aqui. Número 18 diz o seguinte, qual dos pares de fatores afeta o estado de equilíbrio da reação? Vocês sabem muito bem que o equilíbrio químico pode ser afetado pela temperatura, concentração, pela tanto pressão, não é? O catalisador não pode afetar aqui no estado de equilíbrio porque aumenta a velocidade nos dois sentidos, só lá na cinética química. Então temos aqui catalisador e superfície de contacto. Não, justamente porque superfície de contacto do catalisador afeta na cinética química. O catalisador aqui aumenta a velocidade nos dois sentidos apenas. B, concentração e pressão. Sim, na alternativa B é verdade. A pressão e concentração aqui no equilíbrio químico é um dos fatores que podemos encontrar que afeta o equilíbrio químico. Alternativa C, pressão e catalisador. Catalisador não, pressão sim, então está errada C. D, temperatura e catalisador. Temperatura sim, mas catalisador não. Então ficamos com a alternativa B. Logo, 18, ficamos com a alternativa B. Então, pessoal, temos aqui o número 20. O número 20 diz o seguinte, eu vou ler aqui no meu computador. Dada a equação da reação em equilíbrio, temos esta equação, ok? Que está em equilíbrio e disseram que ΔH é menor que zero. A pergunta é, o que é conveniente para aumentar o rendimento da reação? Aumentar o rendimento da reação é fazer com que este equilíbrio desloque para a direita, porque o rendimento da reação é formar mais produtos. Então, é o que nós queremos aqui fazer, ok? Então, o que é necessário? Bem, antes de eu ir tanto nas opções, eu vou aqui dar algumas coisas que são essenciais que podem nos levar a aumentarmos tanto o rendimento dos produtos, nesse caso o produto, ok? Ou o rendimento da reação. Quais são os fatores que nós podemos fazer com que este equilíbrio desloque para a direita? Estão no estado gasoso, então é possível, primeiro, aumentarmos a concentração dos reagentes. Então, o aumento da concentração dos reagentes faz com que este equilíbrio desloque para a direita. Então, é possível fazer isso. Segundo, é possível tanto diminuir a concentração dos produtos, ok? Diminuir a concentração dos produtos, porque com a diminuição da concentração dos produtos, o equilíbrio desloca para a direita. Então, aí iríamos favorecer o deslocamento deste equilíbrio para a direita. Depois, vamos analisar a pressão. A pressão, se formos analisar, aqui temos 2 moles e aqui temos 3. Temos 2 mais 1 daqui, fica 3. E nós dissemos que aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor número de moles. Então, se aumentarmos a pressão, este equilíbrio desloca para a direita, onde tem menor número de moles. Então, é possível aumentar a pressão. Relativamente à temperatura, queremos saber se temos de aumentar ou diminuir. Ora, vejamos, quando se fala da temperatura, a primeira coisa que vocês devem fazer é analisar ΔH. ΔH é menor que zero, quer dizer que esta reação é exotérmica, ou seja, sentido de esquerda para a direita é exo. Esta aqui, temos V1, aqui temos V2. Então, o V1 depende desta entalpia. Logo, o V1 é exo, não é? E o V2 é o quê? É endo. E nós dissemos que aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endo. Sentido endo é da direita para a esquerda. Então não podemos aumentar a temperatura. Só podemos diminuir o quê? A temperatura. A partir daqui nós podemos analisar os fatores que eles colocaram aqui. Então, quais são os fatores que eles colocaram? Na linha A, disseram o seguinte. Aumentar a temperatura e a pressão. Ok? Vamos ver.
Aumentar a temperatura. Nós dissemos que a temperatura não podemos aumentar. Temos de diminuir, porque se aumentar a temperatura desloca no sentido endotérmico. Então essa alternativa descartamos. B. Aumentar a temperatura e diminuir a pressão. Vamos ver. Aumentamos a temperatura e dissemos que não. Então esta alternativa também está descartada. A linha C. Diminuir a temperatura e a pressão. Vamos analisar. Diminuímos a temperatura, não é? E aumentar a pressão. Nós dissemos que a pressão deve ser aumentada. Então esta alternativa também está descartada. No D. Diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Vamos ver. Diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Então nós ficamos com a alternativa D para este exercício, ok? Vamos para o 21. 21 deram-nos algumas experiências. A reação está aqui e eles querem saber em qual das experiências o equilíbrio não foi atingido. Como é que nós resolvemos isto aqui? Nós vimos que, basicamente, se constante de equilíbrio for maior que 1, se constante de equilíbrio for menor que 1 e se constante de equilíbrio for igual a 1. O que fazer agora é calcular constante de equilíbrio para cada experiência. Para esta aqui, para esta aqui, para esta aqui, para esta aqui. Tendo em conta que a reação é esta, estão na fase gasosa, não é? Todos eles. E a expressão seria esta aqui. Então vocês devem calcular para 1, para 2, para 3, para 4, para ver onde é que nós teremos constante de equilíbrio igual a 1. Ora, vamos analisar. Para esta reação, os produtos são esses, mas não esqueçam que aqui tem 2. Então teríamos 2 vezes 2 elevado a 2. Isto aqui dividido por quanto? Por 1 vezes o que? 8. Isto teríamos quanto? 2 vezes 4, aqui dá 8. E aqui dividido por quanto? Por 8 dá 1. Então estamos a dizer que este aqui atinge o equilíbrio. Porque a constante de equilíbrio tanto é igual a 1. Aqui atingiu o equilíbrio. Estamos juntos, né? Não, nessas situações o equilíbrio não será atingido. Aqui não podemos. Vamos analisar constante 2, ou seja, na experiência 2. Fizemos a mesma coisa. Aqui temos 2 vezes 4 ao quadrado. Dividimos por quanto? Por 8, né? Vezes quanto? 4. Isto aqui vai nos dar quanto? Aqui é 8 vezes este aqui. Dá-nos quanto? 16. Então temos 16. Dividir por quanto? 8 vezes este dá-nos 24. Então, dá para ver que esta divisão aqui não vai nos dar tanto equilíbrio igual a 1. Ou seja, aqui não atingiu o equilíbrio neste ponto, ok? Vamos para 3. Experiência 3, fizemos ali a mesma coisa. Temos 4 vezes 4 elevado a 2. Isso aqui dividir por quanto? Por 8 vezes 6. Teríamos quanto? Teríamos este aqui é 16. 16 vezes este 32, 64, né? Depois aqui vamos dividir Nós vamos para a experiência 2, também vamos fazer a mesma coisa, não é? Temos aqui o 2. O 2 vezes quanto? Vezes 4, mas o 4 ao quadrado tem a ver com z. Isso aqui dividir por quanto? Dividir por 8 vezes 4. Dá-nos quanto isso aqui? 16 vezes este dá 32. Dividir por 8 vezes 4, 32. Isso aqui dá-nos 1. Então estamos a dizer, essas duas, as primeiras duas, elas atingem o equilíbrio, ok? Vamos para a experiência 3. Analisamos a experiência 3. Experiência 3. Na experiência 3 temos aqui 4, né? 4 vezes 4 elevado a 2. Isto aqui dividido por quanto? Por 8 vezes quanto? Vezes 6. Daria-nos quanto? 4, aqui 16, vezes 4 vai nos dar 64, né? Dividimos por 48. Então, dá para perceber que esta divisão aqui não vai nos dar constante igual a 1. Então, esta aqui não atinge o equilíbrio, ok? Vamos analisar o 4. Experiência 4, teríamos constante igual a quanto? A 6. Isso aqui é o quadrado, vezes quanto? Vezes 2, não é? Dividimos por quanto? Dividimos por 18, né? Vezes 4. Aqui dá-nos 36, não é? 36 vezes este dá-nos tanto 72, não é? 72 dividimos por 18 vezes 4. Ok. Já está? Então, 18 vezes 4 dá-nos também 72. E isto aqui dá 1. Então, estamos a dizer, somente na experiência 3, o estado de equilíbrio não será atingido. Aqui onde deu 1,
atinge o estado de equilíbrio. Então vocês devem observar ali nos cálculos, caso a gente falhe alguma coisa, mas a ideia do exercício na verdade é essa. Só determinar a constante de equilíbrio para cada experiência, ver onde é que a constante de equilíbrio é igual a 1. Se a constante de equilíbrio é igual a 1, então atinge o estado de equilíbrio. Onde não é igual a 1, não atinge o estado de equilíbrio, porque aqui o equilíbrio desloca no sentido de formar produtos, aqui o equilíbrio desloca no sentido de formar reagentes. Então, com isso podemos ver qual das alternativas temos aqui para este exercício. Nós temos a alternativa correta é C, que vem 3. Então, o C é a alternativa correta para este exercício e matamos, ok? Então, pessoal, temos aqui o exercício número 22. 22 diz o seguinte: no recipiente de 2 decímetro cúbico, 2 decímetro corresponde a 2 litros, ok? Temos ali, estão em equilíbrio o número de moles de pentacloreto de fósforo, tanto cloro, temos os números de moles para pentacloreto, para o cloro e para tricloreto de fósforo, ok? O número de moles de cada um deles deram 8, 6 e 12. Nessa quantidade, tanto de volume que nós temos, estão a pedir qual é a constante de equilíbrio. Primeira coisa que vocês devem fazer é calcular tanto a concentração, usando essa expressão que vocês conhecem, que o número de moles é igual a concentração é igual ao número de moles sobre o volume. Então, usando isto, nós vamos calcular aqui a concentração. 8 dividido por 2 litros é igual a quanto? É igual a 4, né? 4 molares. Aqui 6 dividido por este dá 3 molares. E 12 dividido por 2 dá-nos 6 molares. É a primeira coisa a fazer. A segunda parte consiste em expressar a constante de equilíbrio para esta reação. Multiplicar os produtos, dividir pelo reagente. Então só vamos substituir os valores, porque disseram que está no equilíbrio. Tricloreto tem quanto? Tem 6. Então temos 6 vezes quanto? Cloro tem quanto? O cloro tem 6 também. Então teríamos, desculpa, o cloro tem 3. Então temos aqui 3. Isso aqui dividido por quanto? O pentacloreto tem 4, então temos aqui 4. E isto aqui dá quanto? Aqui dá-nos tanto 18, não é? 18 dividido por quanto? Dividimos por 4, ok? E isto aqui, se nós formos a resolver, podemos simplificar o 18 por 2, o 4 por 2. Isto aqui vai nos dar quanto? 9 dividido por 2. E isto aqui é 4, o quê? Portanto, 5, né? 4,5, tanto que é a nossa constante de equilíbrio. Prontos. Feito isto aqui, podemos analisar qual das alternativas temos esta situação. Alternativa C, que é 4,5. É assim como nós temos de proceder nesse tipo de exercício. Depois temos o 23. 23 diz o seguinte: o produto iônico da água, temos aqui a 25 graus centígrados, 25 graus Celsius, que é 1 vezes 10 elevado a menos 14, ok? E disseram que uma solução tem pH igual a 12. O pH da solução é igual a 12. E estão procuram saber nas alternativas se pode ser hidróxido com uma certa concentração, se pode ser o ácido. A primeira coisa que eu devo chamar a atenção antes de realizar os cálculos é que se o pH é maior que é igual a 12, quer dizer que o pH que nós temos nessa solução é maior que tanto que 7. Logo, qual é a conclusão que nós temos aqui? A conclusão que nós temos é que esta solução é uma solução o quê? É uma solução básica. Porque uma solução básica é aquela que pH é maior que 7. Logo, se é solução básica, basicamente vocês vão ir nas alternativas onde temos uma base. Vão tirar o ácido, porque tem ali, tanto na alternativa A tem base, que é hidróxido de sódio, alternativa B também tem base, ok? Então, alternativa C e D vocês vão tirar porque tem ácido. Já dissemos que a solução é básica, tem que ser o quê? Uma base. E a base que eles colocaram ali é o hidróxido de sódio. Agora, temos de calcular a concentração que nós teríamos tanto desta base, que é a concentração de OH. Ora, se nós temos o produto iônico da água a 25, vocês sabem muito bem que a 25 graus, o produto iônico da água é igual a o quê? A concentração de OH menos vezes a concentração do quê? De H mais, certo? Como temos o produto iônico, queremos determinar a concentração tanto de OH menos, será igual ao quê? A produto iônico da água dividir
pela concentração de H+. Mas agora, onde é que nós vamos conseguir a concentração de H+? Vamos conseguir a concentração de H+, a partir do pH que nós temos, porque vocês sabem muito bem que o pH é igual ao quê? A menos log da concentração de H+. E se nós precisamos da concentração de H+, vamos dizer que, olha, a concentração de H+, será igual a quanto? Será igual a, tanto pH, será igual a 10 elevado a menos pH. Então, estamos a dizer que a concentração de H+, vai ser igual a quanto? A 10 elevado a menos 12 moles por litro. Acabou. Feito isto, nós agora vamos calcular a concentração de OH-, porque já temos aqui 1 vezes 10 elevado a menos 12. Então, a concentração de OH- seria igual a quanto? A 1 vezes 10 elevado a menos 14. Isso aqui dividir por quanto? Por esta concentração de H+, que é 1 vezes 10 elevado a menos 12. Isto aqui dá-nos quanto? 1 dividir por 1 dá 1 vezes este. Tanto quando vai para aqui, vai mudar do sinal, ao invés de ser menos 12, vai ser 12. Então, teríamos 10 elevado a menos 14, este, vezes 10 elevado a 12, não é? E isto aqui daria-nos quanto? Daria-nos 1 vezes 10 elevado a menos 14 mais 12 dá-nos 2, menos 2 molares. Então, estamos a dizer, temos de escolher uma solução que vem hidróxido de sódio e a concentração é 1 vezes 10 elevado a menos 2 molares, ok? O meu computador desligou-se aqui, então vocês devem simplesmente procurar uma alternativa que tem isto aqui. E a forma como temos de interpretar é esta aqui, ok? Pessoal, temos aqui o número 24, 25, é teórico. 24 diz o seguinte: um aluno preparou 1 litro de sumo de limão. Depois de verificar o pH com o papel de indicador, concluiu que o sumo de limão era... Então, aqui basicamente é uma teoria muito básica, né? Que tem a ver com algumas experiências que são feitas. Ok, se temos o suco de limão preparado, nós temos de ver quais são as características do limão ou daquele suco preparado. Vocês sabem muito bem que o limão, tanto, tem caráter ácida. É o primeiro ponto. Limão tem caráter ácida, ok? Então, se tem caráter ácida, é porque o pH é menor que 7. Então, se ele usou o indicador para ver, analisar a característica do suco do limão, então nós podemos dizer que sim, o limão era o quê? Era ácida basicamente, ok? Simples quanto isso, não tem nada de especial, porque o papel indicador, na verdade, usa-se para ver a faixa do pH, dependendo do meio. Então, a alternativa correta é A, que diz que tanto o aluno concluiu que o limão era ácida, ok? 24 é A. Depois temos 25. 25 diz o seguinte: uma solução aquosa de hidróxido de potássio. Então, temos aqui uma solução aquosa de hidróxido de potássio e esta solução tanto tem pH igual a 10. Vamos colocar esta parte. Estão a dizer que a solução tem pH igual a 10. É uma solução de hidróxido de potássio. Vejam que o pH desta solução é maior que 7, por isso é básica, ok? Então, eles estão a dizer, isto significa que a concentração, então tem muitas coisas ali sobre a concentração de H+, de OH- e por aí vai. A primeira coisa que eu devo chamar a atenção é que como o pH é maior que 7, então esta solução é uma solução básica, é a primeira coisa. Se é uma solução básica, é possível termos aqui a concentração de H+ e a concentração de OH-, atendendo que isto aqui seja dado a 25 graus, então podemos calcular sim a concentração de H+ ou a concentração de OH-. Ora, se temos pH, nós podemos dizer que a concentração, tanto, vocês sabem que pH é igual ao quê? A menos log da concentração de H+, não é? Então, a concentração de H+, nesta solução é igual ao quê? A 10 elevado a menos pH, ou seja, a concentração de H+ vai ser 1 vezes 10 elevado a quanto? A menos 10 molares. Esta é a concentração de H+. E a concentração de OH- era só determinarmos, dizer que pH mais POH é igual a quanto? A 14. Então, POH será igual a quanto? A 14 menos pH. pH foi de quanto? 10. Então, o POH será igual a quanto? A 2. Logo, a concentração de OH-
não é? Será igual a quanto? Será igual a 10 elevado a menos POH. Então, a concentração de OH menos na solução será igual a 10 elevado a menos quanto? A menos 2. Então, temos isso aí. A partir daqui, nós podemos responder. A linha A estão a dizer a concentração dos íons H3 ou mais, íons hidrônio, é de 10 elevado a menos 10. Íons hidrônio é isto aqui. Então, é a mesma coisa, não é? Temos aqui isto aqui. Isto aqui. Estão a dizer que é 10 elevado a menos 10. Vamos lá ver. Temos aqui, sim, íons de hidrônio é 10 elevado a menos 10. Alternativa A está correta, ok? B, a concentração dos íons OH menos é 10 elevado a menos 10. Não, OH vimos que é 10 elevado a menos 2, então está errada. C, solução tem propriedades ácidas. Não, dissemos que o pH da solução é maior que 7, então tem propriedades básicas, está errada. D, soma das concentrações dos íons OH menos e H mais é igual a 10 elevado a menos 14. Não, quando é que dá? Estão a dizer a soma de concentração de H mais OH menos, assim, é igual a 10 elevado a menos 14, que é produto iônico da água. Não, porque isto aqui só é igual quando nós fizemos o produto das concentrações de H mais vezes OH menos. Isto aqui é o que nos dá 10 elevado a menos 14. Então, nós ficamos com a alternativa A para o 25. Agora, 26, eu vou tentar ensinar sem calcularmos e vão perceber o porquê. É uma coisa muito interessante para este exercício, né? O número 26. Ora, se vocês são daqueles que gostam de estratégias, então vejam como nós vamos resolver 26. 26 estão a dizer assim, dissolvem-se 2 gramas de hidróxido de sódio, temos aqui 2 gramas deste aqui hidróxido de sódio a um volume de 1 litro. Queremos calcular o pH desta solução. E nós temos alternativas. Vou colocar aqui a alternativa A. Será que o POH, não é? É o que se quer. Não, o pH. O pH é 1,3. B. O pH é 12,7. C. O pH é 2,7. Depois o P. Aqui, desculpa. Isto aqui é pH, né? Aqui também pH. Aqui, C. Será que POH da solução é igual a 2,7 e D. O POH daquela solução é 12,7. Então, deram-nos aqueles dados e queremos saber a solução resultante terá. O que nós vamos ter nessa solução? Será que vamos ter o pH ou vamos ter POH? É a primeira coisa que nós temos de discutir. Ora, esta solução é básica, ok? É a primeira coisa que vocês devem saber. A solução é básica. E se a solução é básica, quer dizer que o pH desta solução tem que ser maior que 7, certo? E POH desta solução deve ser menor que 7. É isto que nós temos. A partir daqui, nós podemos analisar primeiro nas alternativas. Vejam, pH tem que ser maior que 7. Analisando este aqui, este pH aqui é menor que 7. Então, esta alternativa não existe. Porque pH aqui não pode ser menor que 7. Tem que ser maior que 7 porque esta solução é básica. Então, este sim é possível porque o pH é maior que 7. Estamos juntos. Ora, temos agora para POH. Disseram que POH deve ser menor que quanto? Deve ser menor que 7. Então, estamos a dizer, é provável, certo? É provável. E depois estão a dizer que o POH aqui, este aqui não é provável. Porque POH tem que ser menor que 7. Então, nós só ficamos com essas duas alternativas, né? Este aqui. O pH maior que 7 e POH igual a quanto? pH igual a 12,7 e POH igual a 2,7. Como é que nós podemos terminar aqui de que realmente isto pode ser verdadeira ou isto pode ser verdadeira? Muito bem. Vamos lá ver uma coisa interessante. pH aqui é igual a quanto? É igual a 12,7. Então, se usarmos a relação pH
mais POH igual a 14, né? Nós teríamos o que aqui? POH desta solução será igual a quanto? Será igual a 14 menos pH. pH é quanto? 12,7. Conseguem perceber aqui? POH desta solução, esta aqui primeira, seria quanto? Isto aqui vezes isto seria 1,3. Então, o que nós temos de fazer agora é compararmos este POH e este POH. Tendo em conta que nós estamos a dizer que POH desta solução tem que ser menor que 7, então, entre este POH e este aqui, nós temos de escolher o menor valor possível de POH. Entre este 2,7 e 1,3, conseguem perceber que o menor POH possível nesta solução é este aqui. Por quê? Quanto menor for o POH, maior tem que ser o pH da solução. Não sei se conseguem perceber. Agora, se o POH for 2,7, conseguem perceber que o pH tendia também a subir. Entretanto, se compararmos o pH deste e o pH deste, o pH deste vai ser maior em relação ao pH tanto deste aqui. Porque se nós formos a calcular o pH deste aqui, vamos ter o que? 14 menos 2,7. Conseguem perceber? E o pH desta aqui, na alternativa C, teríamos o que? 12, então teríamos 12, quanto? 3. Então vejam, aqui o pH é 12,7, aqui pH é 12,3. E nós dissemos que numa solução básica o pH tem que ser maior. Este é maior, sim. Este é maior, sim. Mas este é maior ainda do que este. Então quer dizer que a solução é mais básica na alternativa B do que na alternativa C. Então nós estamos a dizer que a nossa alternativa é a alternativa tanto B. Assim nós resolvemos este exercício sem mesmo recorrermos aos cálculos, né? Para quem precisar de cálculos, não há nenhum problema. Ele terá que calcular primeiro as concentrações, que é dividir a massa, que é de 2, né? 2, esta parte terá a massa, dividir por quanto? 40 vezes 1, que isto aqui vai dar 0,05 molares. Este 0,05 molares também vai ser a concentração de OH. Terá que calcular POH, não é? E provavelmente vai encontrar o resultado que é 1,3 POH, depois calcular pH da solução. Então, não há nenhum problema, mas aqui vão ter logaritmo. Nós estamos a fazer isto para fugir um bocadinho do assunto logaritmo. Vocês devem repetir essa explicação que eu fiz aqui, para tentar buscar alguma ideia. Com isto, vocês vão usar para outros exercícios também, ok? Então, matamos este exercício, tendo em conta que a nossa alternativa tanto é B, que é 12,7, que é o nosso pH, ok? Depois temos o 26. O 26 diz o seguinte: a solubilidade do fosfato de cálcio em água é. Temos esta solubilidade. E eles estão a dizer qual é o produto de solubilidade deste sal. Ora, como é que nós podemos calcular o produto de solubilidade? Vamos tirar primeiro esta parte. Então, nós temos isto aqui. Como é que nós vamos determinar a KPS? Primeiro temos de definir KPS em termos de solubilidade, ok? Então, eu ensino isto na plataforma de forma bem detalhada, mas assumimos que aqui temos uma solubilidade que vai ser o que? S. Alguns colocam X, também não é problema. Aqui vai ser também S. Mas tem 2 aqui, então fica 2S. KPS, vocês sabem, seria o que? Em termos de concentrações, cuidado, aqui temos 3 aqui, porque temos 3 átomos de cálcio. Então aqui 3, aqui também 3, ok? Então teríamos o que? KPS vai ser o que? O produto das concentrações, que é cálcio 2 mais vezes a concentração do que? Do fosfato, e é um fosfato, isso aqui é elevado a 2. Agora vamos substituir, não é? Essas solubilidades que nós temos aqui, substituímos aqui, ficamos com KPS igual a quanto? Aqui temos 3S elevado a quanto? A 3, vezes aqui temos tanto 2S elevado a 2. Então, fazendo esta operação, nós teremos este vezes este é 27, S elevado a 3, não é? Vezes aqui é 4, né? 4S elevado a 2. 4 vezes 27, isto dá-nos 108 vezes S, adicionamos os expoentes, 5.
Então já temos KPS em termos de solubilidade. Como já temos a solubilidade, que é esta aqui, então nós vamos dizer que, olha, KPS será igual a quanto? A 108 vezes, abrimos parênteses, colocamos ali o 7,14 vezes 10 elevado a menos 7, aqui 5. E nós basicamente encontramos tanto este cálculo, o resultado vai nos dar, fazendo este cálculo todo, vai nos dar aqui 2,00 vezes 10 elevado a menos quanto? A menos 29. Então, podemos já analisar nas nossas alternativas, encontramos a alternativa C. Então, é assim como nós matamos este tipo de exercício, ok?